Malu Gaspar apareceu trazendo uns bastidores aí da corte. Eu acho que faz muito sentido essa nota. Realmente eu acho que faz muito sentido. Aliados vêm grupo de Gilmar e Dom Pedro III em negação na crise do Supremo. Alertado sobre possível tiro no pé com ofensiva sobre políticos, a ala de ministros acusados de envolvimento com Master minimiza pesquisas e risco de impeachment. A ofensiva de Gilmar, para cima de Alessandro Vieira e depois do Zema, fez vários aliados do Gilmar procurarem os ministros do Supremo para alertar para um possível efeito tiro no pé. Para 4 aliados, ouvidos pela equipe da coluna, que tiveram contato com os ministros nos últimos dias, ao pedir para o Gonê para investigar o Vieira e para Dom Pedro III incluir o Zema no inquérito, Gilmar estaria, ao mesmo tempo, indo além do razoável e dando palco para os dois faturarem eleitoralmente, além de acirrar a má vontade do eleitorado com a corte no ano em que 2/3 do Senado será renovado. Se não fosse ano de eleição, estava todo mundo quieto. Os alertas, por enquanto, não têm conseguido demover nem o Gilmar, nem Dom Pedro III, nem Flávio Dino, nem Dias Toffoli, da ideia de que o Supremo precisa dobrar a aposta para mostrar o que os políticos têm a perder. Sempre que se apontam os resultados das pesquisas de opinião que mostram desconfiança em torno do Supremo em um patamar recorde, eles dispensam palpites, dizendo saber o que estão fazendo. Dino, por sua vez, publicou um artigo na última segunda no site ICL. Já faço sobre isso daqui a pouco. Com propostas para uma reforma do judiciário, em que o Dino atribuiu a crise de confiabilidade do Supremo não ao caso Master, mas sim a decisões sobre armamentismo, negacionismo climático, pandemia, fake news, intervenção militar constitucional, artigo 142, Big Techs, emendas, defesa da democracia. O Supremo está sendo atacado pelas suas virtudes. Ai, meu Deus, que homem. No texto, Dino ainda faz críticas veladas ao Código de Conduta, Código de Ética do Fachin, Código de Conduta, a mesma porcaria. Todas essas iniciativas são vistas por aliados desses ministros como ousadas e arriscadas, embora já esperadas, dado o histórico do grupo. Gilmar e Dom Pedro III são ministros do embate e do confronto, vão sempre dobrar a aposta, afirmou ao blog o interlocutor dos dois. Eles têm a certeza de que dominam o jogo em Brasília e não se veem numa jornada suicida, muito ao contrário. Por dominar disse outro interlocutor, por dominar o jogo em Brasília, entenda-se monitorar de perto os movimentos internos do Senado, por intermédio de parlamentares que os municiam de informações e mandam os recados que eles precisam fazer chegar aos gabinetes. Aqueles senadores 100% alinhados. A bancada do Supremo, que leva recado para outros senadores. Mandaram avisar que o bicho vai pegar, viu? Melhor você ficar quieto. Outra ferramenta que faz parte do jogo dos ministros são as listas de parlamentares com inquéritos nas investigações nos gabinetes de cada um. Para um dos interlocutores bem próximos desse grupo, o fato de Zema, o Alessandro Vieira, não terem ainda nenhum inquérito em curso no Supremo é um dos motivos para a ofensiva de Gilmar e companhia. Como esses dois não têm processo, não há como desengavetar algo, então eles estão tentando dar um jeito de criar uma situação. Nas conversas, os ministros também se mostram confiantes de que não haverá condições políticas para o impeachment de ministro, mesmo com a esperada profusão de candidatos fazendo campanha com essa bandeira. É fácil. Esse ano, o julgamento do Master, levaram os novos pedidos de cassação de integrantes da corte, autorizou 97 pedidos de impeachment engavetados pelo Batoré. Parte do conforto de que nenhum desses pedidos deve prosperar tem a ver com a espécie de antídoto que o próprio Gilmar criou para afastar o risco de impeachment. Com a liminar de dezembro do ano passado, estabelecendo um quórum mínimo de 54 votos, justamente 2/3 do Senado para abrir um processo de impeachment contra integrantes da corte. Antes, eram necessários 41 votos. A gente fez um dossiê na época, chamamos de AI-7 do Gilmar. Outro argumento seriam cálculos eleitorais feitos pelo grupo chamado em Brasília de Centrão do Supremo, segundo os quais, mesmo a onda anti-Supremo não daria oposição todos esses votos. Para esses ministros, as pesquisas eleitorais que mostram desconfiança recorde em relação à instituição são apenas uma fotografia do momento. Tudo vai melhorar. Apesar dos números alarmantes, essa ala do Supremo, que atua na órbita de Gilmar e Moraes, e que foi mais duramente atingida até aqui pelos desdobramentos do escândalo do Banco Master, tenta minimizar o impacto das pesquisas. Eu acho que eles realmente pensam assim, vão dobrar a aposta, vejam um cenário onde a direita consegue fazer mais de 41, não sei se a direita faz 54 pessoas dispostas a avançar com algo assim, porque a partir do momento que você fala, vamos avançar, vai ter retaliação. Aí, meu amigo, o bicho pega. Então, não sei para que lado essas coisas vão, mas eu acho que se tem essa galera preocupada com o clima interno e falando pros caras, irmão, segura a onda aí, e o Globo passando o recado, depois daquele editorial de ontem falando, os poderosos passam e a Globo fica, eu não sei. Talvez o Gilmar possa estar... Eu acho que o Gilmar está numa situação muito mais confortável, mas não sei os coleguinhas dele, viu? Pelo menos um aí, eu acho que a insatisfação tá cada vez maior. Aí enquanto tá todo mundo aí batendo, né? O Fachin bateu em público. Não, o Fachin bateu em público, Carmen Lúcia bateu em público na turma do Gilmar. O Gilmar vem dizer que não vê crise no Supremo. Não concordo com meus colegas nessa visão. Aí veja. Falei do Flávio Dino. Falei,
Vale a pena prestar atenção nas coisinhas. Como aconteceu, onde aconteceu e o timing. Dino propôs, né, essa nova reforma dele no ICL. Flávio Dino escolheu um portal verdadeiramente alinhado ao Lula. O Instituto Chupa Lula. É o apelido do ICL. Instituto Chupa Lula. Acho que isso não é aleatório. Fez uma movimentação 100% controlada. E o Flávio Dino apresenta isso. O Flávio Dino, que é petista, né? Foi ministro do Lula, indicado pelo Lula. Só pra mostrar aqui, né? Merece aplauso, diz Fachin sobre a defesa de Dino na reforma do judiciário. Falou pela frente. Depois, são depois. E enquanto... Vou botar isso aqui. Enquanto Flávio Dino falava isso... um dia antes, PT prega código de ética para o Supremo e revisão de privilégios na corte após desgaste na imagem de Lula. Flávio Dino e o PT fazem o mesmo movimento, com 24 horas de diferença. Quem orquestrou esse movimento dentro do PT foi o Zé Disseu, um grupo de trabalho coordenado pelo Disseu que teve essa brilhante ideia de você fazer um código de ética para resolver os problemas do judiciário e descolar da imagem. Só pode ser coincidência, né? Mas só voltar aqui, ó. Enquanto o Fachin elogia pela frente, por trás, a proposta de Dino provoca incômodo em ala do Supremo e expõe divergências internas. A divergência aqui, na verdade, se você ler, a parte importante é a interpretação que você tem que dar esse parágrafo, que mostra o quê? A questão do Dino é pura narrativa. É pura narrativa. É uma movimentação política para uma resposta dessa crise política que assolou o Supremo. Ministros ouvidos sob reserva pelo Globo, é a turma do Fachin, avaliaram que as sugestões não enfrentam o que consideram problemas estruturais mais sensíveis do judiciário. O magistrado afirmou que defender a reforma do judiciário em artigo de jornal é fácil, ainda mais no portal da esquerda. Mas que, na prática, quem pretende fortalecer o sistema não deveria compactuar com investigações sem prazo, sem objeto e utilizadas para perseguir críticos do tribunal. E quando o Flávio Dino publica no ICL, o ICL vai repercutir o assunto e vai repercutir com a narrativa que o Flávio Dino quer, que já é alinhada com o PT. Eles vão dar a interpretação que o Flávio Dino quer, tudo bonitinho, a imprensa no máximo abre espaço. Foi lá e colocou. Então você faz a construção articulada. Você escreve, dá o direcionamento, dá o subsídio, o ICL vem com a narrativa para reforçar, para municiar a base da esquerda, e os outros portais de esquerda vão replicar, e depois o Flávio Dino passou o texto para depois ser publicado em todos os jornais. Isso não é aleatório. 100% alinhado ao PT. O timing é maravilhoso. E ele não é fácil. Mas que na prática, quem pretende fortalecer o sistema não deveria compactuar com investigações sem prazo, em caso das fake news, sem objeto, utilizado para perseguir crítico do tribunal. A avaliação faz referência ao caso das fake news, aberto em 2019 e em tramitação. Timing é tudo. O timing é tudo. E aí, rapaz, o mesmo grupo de trabalho do Dirceu, que está montando a estratégia da esquerda para esta eleição e para os próximos anos, o PT defende aliança com direita liberal contra bolsonarismo. Vocês podem torcer, vocês podem fazer biquinho, pode falar que liberalismo nos Estados Unidos, né? Liberal nos Estados Unidos é diferente de liberal no Brasil, são os liberais clássicos. Cara, você pode falar o que você quiser. Eu seguirei batendo na tecla. O futuro será marcado por um embate no Brasil do chamado bolsonarismo contra os liberais. Eu dou no máximo 2 anos. Eu tô achando a gordura grande. Eu dou no máximo 2 anos pra gente estar em fogo cruzado contra os liberais para defender o governo Flávio Bolsonaro. Pode me chamar de louco. É 2028. Nós estaremos brigando com os liberais e vamos estar tentando derrubar o governo do Flávio, enfraquecer o Flávio, até porque 2028 vai ser uma eleição municipal. Não dou 2 anos. Se preparem. Quando surgirem as primeiras escândalos, denúncias, todo governo tem escândalo, todo governo tem denúncia, todo governo tem narrativa. Elas virão, todo governo perde algum ministro, isso vai acontecer também, cedo ou tarde. Se preparem. Era bolsonaristas contra os liberais. E aí vocês vão lembrar que tinha um louco que falava isso. E não é porque eu sou vidente nem nada, é porque isso está acontecendo no mundo todo. Está acontecendo no mundo todo. No mundo inteiro. E o PT está deixando claro, os liberais são nossos aliados. O PT defende a aliança com setores liberais comprometidos com a democracia e diz que é importante para isolar a extrema-direita. É necessário reconhecer que o avanço da extrema-direita não eliminou a existência de setores liberais comprometidos, ainda que de forma limitada com a legalidade constitucional e com a estabilidade democrática, afirma o documento que é resultado de uma comissão coordenada pelo Dirceu. De acordo com o texto,
A distinção entre extrema-direita autoritária e direita liberal é decisiva para a tática política, né? A direita permitida, civilizada, ainda que não elimine as divergências estruturais em torno do modelo de desenvolvimento, da distribuição de renda do papel do Estado.